Há relatos de 4.000 anos antes de Cristo, médicos suméricos e babilônicos faziam uma documentação da análise desse exame que era tão relevante naquela época. Hipócrates também, no meados do século IV a.C., que é considerado o pai da medicina moderna, ele comparou também análises de urina de pacientes que ele considerava doentes daqueles pacientes que eram sadios, tentando descobrir as diferenças entre eles a partir dessa análise desse fluido corporal. Na Idade Média, foi inventado um equipamento chamado uroscópio, que ele se assemelha hoje aos balões orométricos, onde o médico colocava a urina do paciente e ele nem olhava o paciente. O que ele queria era saber como estava a característica daquela amostra, tentando ver o que estava acontecendo na verdade com aquele indivíduo. Se formos comparar a partir do tempo, no início do século XX, foi-se trabalhado tanto com essa amostra que o número de processamentos realizados nela tornava quase que inviável a análise desse fluido. Porém, com os avanços ocorridos nessa era moderna, a partir de 1940 em diante, esse exame tornou-se novamente popular e a partir daí ele foi considerado um dos exames mais solicitados na prática médica. Por que hoje a gente faz tanto parcial de urina? Primeiro porque, na verdade, ele vai permitir a análise do aparelho urinário desde a formação nos rins até a sua eliminação pela uretra e devido à facilidade com que essa amostra é obtida. Então, ela vai ser de fácil obtenção. E, ao mesmo tempo que eu tenho as doenças relacionadas a infecções primárias, nefropatias, sejam secundárias e primárias, presença de litíase urinária e outras doenças metabólicas que eu posso avaliar através do parcial de urina. Quando eu falo parcial de urina, na verdade eu posso ter vários sinônimos para ele. Exame de urina tipo 1, sumário de urina, urinálise, uranálise, urina de rotina, todos querem dizer a mesma coisa e é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Se eu vou trabalhar com urina, é importante eu relembrar do que ela é composta. Então, a maior parte dela é composta de água e solutos. Dentro desses solutos, a ureia é o principal catabólito presente na urina. Além disso, eu também posso ter creatinina, ácido úrico e íons como cloreto, sódio, potássio e fosfatos. Além disso também, eu vou encontrar hormônios que vão ser excretados na urina, vitaminas e outros medicamentos. Então, na verdade, a composição básica da urina, além desses solutos, eu posso encontrar células, cristais, mucos, bactérias e a quantidade delas vai me informar se aquele indivíduo está doente ou não. Se a urina é uma amostra biológica e eu vou obter esse material no laboratório, eu tenho que obrigatoriamente trabalhar dentro das condições de precaução universal, porque ela é um produto infectante, é um material biológico e por isso eu vou ter que trabalhar com luvas, máscaras, muitas vezes no processo de manipulação desse material, jaleco fechado, enfim. Eu vou coletar esse material, eu vou ter que utilizar um recipiente adequado. Eu vou ter que dar para esse paciente orientações por escrito, vou utilizar recipiente limpo, seco, evitando vazamentos, porque é muito comum na nossa rotina clínica você entregar um frasco de urina para o paciente e ele traz junto com a requisição. Se ele tem vazamento, ali vai molhar a requisição, dando risco para o manipulador e também interferindo na qualidade do exame. Ele tem que ser descartável, esse frasco, porque com o número de exames hoje em dia torna-se inviável a reutilização adequada dos frascos. Não há necessidade de ser um frasco estéril, porém, se passar de 2 horas do processamento, sugere-se que o seja. Qual a amostra de urina que eu vou utilizar? Então, na maioria das vezes, eu vou usar o jato médio.
aquela situação onde eu vou desprezar o jato inicial após uma correta antisepsia e vou colher inicialmente, eu vou dar preferência à primeira amostra da manhã, mas isso para pacientes que são considerados assintomáticos e como fosse uma triagem urinária. O paciente deve ser instruído que após realizar a coleta, ele tem que entregar num prazo máximo de 2 horas no laboratório. Passado esse tempo, a urina começa a sofrer alterações que vão interferir no resultado final. Eu posso colher uma amostra aleatória? Posso, porém eu vou ter interferentes em relação à primeira amostra da manhã. Então eu tenho que relatar no laudo desse indivíduo que aquela amostra foi aleatória e não a primeira da manhã. Caso eu faça a amostra aleatória, eu sugiro ao paciente que ele fique no mínimo 3 horas aguardando para realizar a micção. Em pacientes internados, ele vai ser feito o processo de cateterização. Então, muitas vezes a urina vai ser obtida por catéter. E a amostra pediátrica, que hoje em dia também é um desafio muito grande, porque você vai ter volumes extremamente pequenos devido à utilização de sacos coletores utilizados. Essa amostra foi coletada, eu vou ter que conservar ela adequadamente para que ela mantenha as características mais próximas possível do momento da coleta. Eu não posso passar de 3 horas para avaliar esse material. Se passar esse tempo, eu vou ter que usar um conservante. E aí que está o problema. Não existe conservantes ideais. Todos eles podem interferir na análise físico-química. Então, eu tenho como exemplos de conservante ácido bórico, formol, timol, formalina, clorofórmio, fluoreto de sódio, entre outros. Mas todos eles vão interferir na análise físico-química de alguma maneira ou de outra. O que se utiliza na prática clínica é o processo de refrigeração. Passou-se 3 horas que essa amostra não vai ser trabalhada, refrigera a 2,8 graus Celsius. Se eu não fizer esse processo de conservação da urina, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento do pH devido à degradação das substâncias presentes na urina. A glicose pode ser consumida por micro-organismos que ali estejam. Os corpos cetônicos, eles são voláteis, podendo ser reduzidos e até negativados. Bilirrubinas são sensíveis à luz. Com o passar do tempo, se ela ficar parada, vai sumir essa bilirrubina. Eu posso ter redução de urobilinogênio. O nitrito pode passar a ser positivo por multiplicação de micro-organismos. Ocorrerá o fato de, muitas vezes, ficar turva devido à destruição da celularidade ali presente. As hemácias irão ser e cilindros serão diluídos, e além de alteração na coloração também dessa urina. Então, eu não posso esperar demais para realizar esse procedimento. Esse procedimento ele pode ser dividido em 3 fases. A fase inicial, que é a análise física da amostra de urina. A segunda fase é a análise química e a terceira é a análise microscópica. Essas 3 fases, elas vão fazer parte do exame de urina e que devem, após a realização, serem avaliadas em conjunto e não separadamente. O exame físico da urina, ele compreende o aspecto, a cor e a densidade, ou também chamada de gravidade específica. Então, vamos olhar cada uma delas separadamente. O aspecto, eu vou olhar essa urina contra a luz e eu vou verificar se ela tem um aspecto claro. Normalmente ela é aspecto claro a transparente, é isso que se espera de uma urina normal. Porém, eu posso ter um aspecto ligeiramente turvo e até leitoso devido à presença excessiva de leucócitos, que seria um indício de infecção do trato urinário. Em relação à coloração, normalmente a urina ela tem aquela coloração específica da urina, amarelo-citrina, devido à presença de um pigmento chamado urocromo. Então, a presença desse pigmento vai fazer com que a urina tenha essa característica que vai do amarelo claro ao amarelo âmbar.
Alterações na coloração vão também caracterizar problemas a esse indivíduo. Ela pode ser âmbar escuro, eritrocrômica, ou seja, relembrando a presença de eritrócitos, avermelhada, castanha em determinados cânceres, amarelo esverdeado, como utilização de antissépticos, como por exemplo pirídium, vai interferir, e vários outros medicamentos, vitaminas, drogas que o indivíduo utiliza, que vão ser excretados via urinária. Outro exame que faz parte da análise física é a gravidade específica. A gravidade específica, ela na verdade vai me caracterizar os solutos presentes na minha urina. E os valores dela vão caracterizar se aquele indivíduo está ou não está hidratado. Então, é o equilíbrio que ocorre entre a ingestão e a perda hídrica desse indivíduo. Eu posso fazer através do urodensímetro, do refatrômetro e da tira reagente. O urodensímetro, ele é pouco utilizado, antigamente ele era mais utilizado, porém hoje em dia não se utiliza mais devido à necessidade de um alto volume urinário. A leitura do urodensímetro seria visual no local da inserção do líquido com o equipamento. Então ali seria a leitura da densidade relativa. Já o refatômetro, você coloca a amostra de urina aqui e fecha. E você vai fazer a leitura na junção da faixa que une essas duas diferenças. No caso aqui, 1,035 seria a densidade relativa desse indivíduo. Quando eu uso esse equipamento, eu tenho que ter certeza que ele está adequado e que ele está calibrado. Como eu vou fazer a calibração desse equipamento? Eu vou utilizar água destilada aqui e vou fechar. Ela tem um parafuso aqui em cima, onde eu vou fazer com que a leitura fique no 1. Ela tem que dar 1.0. A partir daí eu tenho certeza que essa minha amostra está calibrada e eu estou dando a densidade relativa correta. Além do que, eu posso utilizar as tiras reagentes. Porém, as tiras reagentes, apesar de eu estar fazendo a determinação da densidade, ela vai ser por um método químico e não por um método físico. O odor. O odor nem sempre faz parte do laudo do parcial de urina. Porém, muitas vezes, ele pode ser utilizado como um aspecto de análise da urina também. O normal é que ela tenha aquele odor característico devido à degradação de ureia, que nós chamamos de sui generis. Porém, ela não pode pode estar alterada, e os odores que seriam considerados anormais, e você soltaria no laudo anormal, seria, por exemplo, o aspecto fétido presente em infecções bacterianas, o aspecto frutado e doce devido à presença de corpos cetônicos em um paciente com diabetes mellitus que esteja descompensado, o repolho odor de repolho devido à má absorção de metionina, ou até mesmo a presença de odor de desinfetante, que caracterizaria a contaminação por uso de antissépticos. E isso é relevante que você relate.